eu sou a Lu e hoje nós vamos continuar pintando coelhinhos. Aqui nós temos o risco. Em primeiro lugar, nós vamos fazer o corpo do coelho. Você viu que eu passei o lápis 6B por toda a linha para ficar um pouquinho mais forte. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o branco e vou colocar algumas pinceladinhas de água. Olha, ele vai ficar assim mais líquido e com essa mistura eu vou preencher a cabeça do coelho. Não preencha os olhos, o nariz e a boca. Olha como ficou. Agora que eu terminei de preencher, eu vou pegar uma pontinha do rosa chá e vou colocar aqui, olha, na bochecha. E vou deixar bem assim, redondinho. Já aproveito uma pontinha e nessa orelha que tá na frente, começando aqui de baixo, eu vou fazer, olha, bem em cima do risco e dou uma esfumaçadinha pra dentro. Não é para preencher inteiro, tá? Você passa ali naquela linha, depois um pouquinho mais aqui no pezinho da orelha. Tá, lavo meu pincel e vou usar o azul inverno. Sempre vou trabalhar com o pratinho do lado. Tiro um pouquinho do excesso. Vou começar aqui pela orelhinha de trás, tá? Não é uma linha reta, são batidinhas. Aqui nós temos duas orelhas. Essa tá por cima daquela. Ela tá lançando sombra nessa de trás. Então, a gente deixa a sombra na de trás. Essa orelha aqui vai ter um pouquinho de sombra até esse espaço, olha. Aqui vai ficar branquinho. E depois na borda de cá. Ó, você vai colocando assim pequenas pinceladinhas. Essa área aqui, eu vou colocar um pouquinho também, olha que o rosa chá tá aqui. Coloquei o azul desse lado. Vou dar uma esfumaçadinha. Aqui embaixo do chapéu. Só um pouquinho, tá? Aqui a gente tem assim um pouquinho de sombra. Porque o nariz tá na frente. Aqui, ó, embaixo do olho, tô esfumaçando só. E nós temos esses pontinhos aqui. Aí a gente faz assim, ó, a gente dá pontinhos também com o pincel. Aqui o risco entra um pouquinho, que é essa orelhinha aqui que tá por cima da cabeça, por cima daquela orelha de lá. Olha, vai ficar assim. Nós temos aqui um pescoço. Então, a gente coloca a sombra no pescoço. E um pouquinho de cada lado. Tem que ficar um branquinho no meio ali, tá? Bem pequenininho o espaço, mas precisa ficar aquele branquinho. Aqui, bem pouquinho no contorno de fora. E um pouquinho aqui, ó, nesse risquinho aqui que marca a boca. Aqui já foi. Então, é isso que nós vamos fazer na cabeça por enquanto. Agora, nós vamos preencher o corpinho, ainda não o braço, tá? Essa parte aqui de baixo, com o mesmo processo. Coloco a tinta no pratinho, misturo um pouquinho de água para ficar mais leve, para o risco poder aparecer. Aqui, como vocês estão vendo, já preenchi. Essa parte aqui é um pedacinho do corpo dele, que tá aparecendo embaixo do colete. E essa parte aqui é a fita. Então, a gente não coloca o branco. Já com o meu azul inverno, vou colocar aqui, ó, o rabinho tá por trás do corpo. Então, a gente faz uma esfumaçadinha com azul ali. E vou fazer também no contorno. Você viu que o risco aparece bem. Então, a gente não tem problemas para enxergar.
Aqui um pouquinho de azul. Toda a parte que tá embaixo do colete vai ficar um pouquinho azul também, um pouquinho de sombra. Na verdade, o coelho ele é branco, mas pra gente conseguir um elemento em branco, a gente precisa de uma cor. Aqui temos a fita. Vou colocar um pouquinho de azul desse lado e desse lado de cá. Contorno aqui no caso da perna, que tá lá do outro lado, também um pouquinho do azul. Nunca preencha o espaço todo, tá? Nesse caso aqui, a barriga, olha, a gente tem um risco. A barriga tá sobre a perna. Então, no pé, aqui no cantinho, vai ter um pouquinho de sombra, olha. A barriguinha vai ficar branquinha. Aí, aqui a gente tem a outra perna, que tá na frente da barriga. A fita. E assim a gente vai definindo, olha. Temos 2 dedos aqui. Sempre pro lado de trás, você coloca a sombra. Aqui nós temos também 2 dedinhos, 3 dedinhos, a gente tem 2 sombras. Aqui, olha, embaixo da perna, sobre o pé. Aqui tem um pedacinho que fica, a gente põe a sombra, digamos, no contorno. Isso daqui vai ficar assim muito branco, então o que que a gente faz? A gente faz uma sombrazinha desse jeito aqui, olha, só para não ficar aquele espaço pesado. Coloquei no meio, seguindo a linha, né? Meia lua, olha só. Colete bem simplesinho. Eu quero preencher de vermelho escarlate. Eu gosto de coelhinhos brancos. Se você quiser, você pode mudar a cor. Ao invés de usar o cinza com o azul inverno, você pode preencher de branco e depois, no lugar do azul inverno, você pode usar o amarelo ocre. E a sombra que eu faço de cinza, você pode fazer com marrom. Vai ficar bonitinho também. Vou fazer uma costura nesse colete que a gente já deixa ele pronto. Olha, pincel 0, a cor branca. Eu vou fazer aqui, ó, uma costurinha. Não é bem na borda, um pouquinho acima da borda. Passa por baixo do braço. E vem aqui na gola. Aqui, olha, embaixo do braço, a gente pode fazer costura também. Vamos fazer o chapéu. Eu vou preencher aqui com azul celeste, mas o botão aqui eu vou deixar. Não precisa chegar muito até a borda, porque a gente vai trabalhar uma sombra. A sombra com azul petróleo, é um azul bem escuro. Você pode usar azul marinho também, se quiser. Vou fazer aqui, ó, do lado com azul petróleo, eu vou colocar na borda. Olha, eu vou esfumaçando um pouquinho pra dentro. Eu tô fazendo a linha da borda com azul petróleo. Deixa assim meio manchadinho. Aqui eu coloquei porque é a dobra do chapéu e fica bem escurinho. Vou colocar aqui, contornando a bolinha, esfumaçando um pouquinho para baixo. Vou colocar um pouquinho aqui, olha, contornando a bolinha. Vou fazer uma puxadinha assim, uma manchinha. Vou deixar essa mancha. Você viu que fica aqui, ó, tem uma entradinha, a gente deixa uma manchinha compridinha. Aqui, outra manchinha. Aqui, acho que eu vou chegar com
o azul celeste. Com um pouquinho de branco, vou pôr aqui, olha, só em cima do azul celeste. E vou dando batidinhas só para dar uma iluminada, bem pouco, tá? Olha, uma iluminada e não precisa esfregar. O espaço é muito pequeno, então vai dando pequenas batidinhas. O botão eu vou colocar em branco. E agora, de novo, com pincel zero, eu vou fazer boné também, geralmente tem uma costura. Então, eu vou colocar aqui, olha, uma costurinha na borda. Só aqui na borda de fora. E aqui, olha, na parte de baixo. Com o azul petróleo, eu vou colocar 2 pontinhos nesse botão. Com o zero dá pra você, se ficou meio tortinho, olha, dá pra você ajeitar. Eu vou aproveitar o azul celeste e já vou preencher a área do meio aqui do olhinho. Já vou deixar preenchido. Vou preencher de rosa chá o nariz. Com o preto, eu vou colocar, olha, aqui nessa parte menor do olho. Vou colocar aqui na ponta de baixo do nariz. E vou fazer um esfumaçadinho. Vou puxando o pincel. Vou circular o dente. E tem um pedacinho aqui, olha, de preto, em volta do dente. Enquanto seca o vermelho para poder fazer o bracinho, eu já vou trabalhar com o cinza chumbo, fazendo o acabamento. É assim, você pega no pratinho um pouquinho do cinza chumbo, tira o excesso, estou trabalhando com o pincelzinho número 2, aparado. Aí você vai fazendo assim, ó. Você vai dando pequenas batidinhas onde seria o risco. Olha, onde você tem um risco. Batidinhas. Você já trabalhou todo o coelhinho com o azul. Agora você vai realçar algumas áreas com o cinza. É um acabamento, dá diferença. Você vai me acompanhando e não vai errar. Precisa bastante delicadeza para não deixar o coelho muito escuro. Aqui no rabinho. Aqui, olha, nessa parte, na verdade não é pelinho, aqui é só mesmo uma sombra que a gente coloca, porque a fita tá por cima. Aqui nos contornos de fora, por exemplo, aqui ó, no pezinho, eu vou bater o pincel bem em cima do risco. Vai parecer um contorno, só que não vai ficar aquela coisa falsa como quando a gente faz com pincel zero. Você viu que eu tô trabalhando com pouquinha tinta. Aqui, vou bater bem em cima do risco. Olha, fica marcadinho os dedinhos. Eu vou completar o olhinho. Falta uma camadinha de branco. Esse olhinho você pode fazer de uma vez só também, tá? Não precisa me seguir desse jeito. Você que já sabe fazer, pode ir fazendo. Eu fui seguindo por causa da orientação da secagem. Agora, vou encher o dentinho de branco. Você viu que aqui embaixo tem uma linha como se fosse um lábio. Que eu não tinha colocado branco no meu. Tô colocando agora. Porque tem um contorninho também com o cinza aqui, olha. Tem um pedacinho assim de linha. Ó, você coloque, vai ficar assim, parecendo uma... Parecendo não, é uma boquinha. Com um pouquinho do branco, eu vou dar uma clareada aqui na parte de cima do nariz.
e vou esfumaçar um pouquinho esse preto. Olha só, só assim apertando o pincel já é o suficiente. Com o cinza chumbo, eu vou completar o contorno do olho. Nós temos aqui, entre o branco e o azul, um contorninho também. Nós temos um cílio, dois pequenos, tá? Mais uma pontinha. Com o cinza ainda vou fazer aqui, olha, a marca da boquinha. Gosto de fazer com o pincel pequeno e o branco. Depois que eu termino toda essa parte de sombras, eu gosto de realçar o branco, fazendo algumas linhas, são pelinhos. A gente sempre parte de cima do branco. Aí a gente puxa esse branco, ele vai passar pelo cinza, pelo azul e vai chegar no cinza. Isso vai fazer com que fique bem peludinho. Se você já fica satisfeita só com aquela sombra e com os pelinhos feitos com pincel maior, tudo bem. Não precisa fazer isso aqui. Isso aqui é para um acabamento um pouquinho mais aprimorado. Você pode treinar, se não der certo, pega o pincel maior, passa em cima. E o meu branco, ele tá mais líquido. Coloquei um pouquinho de água, você pode colocar um pouquinho do clareante, se quiser, para deixar a tinta mais líquida. É mais fácil trabalhar com pincel zero. Isso daqui é um serviço que demora, tá? Não queira fazer rápido. Não adianta pegar tinta assim no pincel, bastante. Você tem que pegar a tinta toda hora e pegar só um pouquinho. Se pegar bastante, você vai borrar, vai fazer sujeira. Aqui não dá pra fazer porque a fita tá por cima. Esse pedacinho aqui dá pra gente fazer. Seguindo a linha do corpo, a forma do corpo, olha. O pelo tá nessa posição. Aqui é a ponta da perninha, então aqui dá pra gente fazer também. Um pouquinho. Aqui toda essa área da perna, aqui olha, a gente pode começar fazendo assim, depois vem virando pra cá, olha, fazendo assim, passando por cima, saindo do branco, passando por cima do azul e do cinza. Porque onde tem branco, depois os dois brancos vão se fundir. O que vai aparecer é essa parte aqui, onde você tem uma sombra embaixo. Que você coloca o branco, daí ele vai aparecer. Esse lado aqui, eu vou fazer o contrário. Olha, eu vou começar daqui, eu vou trabalhando pra lá, que o sentido é esse. Se você quer fazer esse coelhinho numa fralda, você pode trabalhar do mesmo jeito. A única diferença é que você não deve pôr um ovo de Páscoa, tá? Você pode pôr uma flor na mãozinha dele, uma borboleta voando. E para finalizar aqui, essa parte, o rabinho, olha, saiu de dentro, de onde tá branquinho, pra fora. Você viu que são inúmeras vezes que eu pego tinta. Toda hora eu pego tinta só na pontinha. Pronto, aqui eu acho que chega de pelinho. Eu vou fazer o laço, essa fita de violeta. Eu vou preencher esse pedacinho aqui, que tá por baixo do ovo, tá por trás do ovo. Então, eu preencho, já faço pra você ver como. Agora, eu vou colocar um pouquinho do branco pra fazer uma luz. Essa luz eu tô colocando bem no meio, tá? Eu tô esfumaçando. Isso facilita, ao invés de você fazer o claro e depois contornar, é muito mais difícil. Então, você põe o escuro e clareia o centro. Aqui ele tem uma dobra, eu vou fazer com pincel zero, eu vou passar o branco. Essa parte tá por cima.
Então, eu vou passar uma linha de branco aqui, olha. Saio do contorno de lá e venho crescendo, atravesso e venho pro contorno de cá. Vamos fazer o ovo e eu vou preencher com amarelo ouro o ovo inteiro. Você viu que eu adiantei aqui o que eu vou fazer no ovo. Você vai preencher de amarelo ouro. Depois você vai pegar o branco. Você vai fazer manchinhas no centro, só no meio. Você não vai chegar nas bordinhas, porque ali a gente vai pôr outra cor. Por isso, já deixei aqui para você ver, ó. Aqui tem o branco em cima do amarelo ouro. Uma porção de pinceladinhas assim, ó, só nesse meio aqui. Aí, em seguida, você vai pegar o caramelo. Você vai colocar o caramelo na borda. Bem direitinho. Todo o contorno. E você vai fazendo assim, ó, você vai trazendo ele para cima do branco, sem invadir a área do branco. Não bata em cima das pontinhas brancas. Você vai limpando o pincel. Aqui em cima vai ficar mais clarinho, tá? Que eu tenho o pincel aqui limpo já. Aqui embaixo, olha, vai ficar bem mais escuro. Então, aqui a gente vai pôr bastante batidinha de caramelo. Você viu que o contorno ficou bem certinho. À medida que eu venho entrando, eu venho batendo menos tinta em alguma coisinha assim, ó, no meio, mas não coloque em cima das manchinhas brancas. Depois que fizer isso, você vai pegar o marrom, um pouquinho menos, e vai começar aqui por baixo. Olha, você vai fazer manchinhas. Olha aqui que já tá pronto, tá vendo? É bem pouquinho. Põe manchinhas aqui, vem subindo. O contorno também vai ficar bem marronzinho. À medida que vai subindo, você vem diminuindo as manchinhas com o marrom. Enfim, você vai enxergar o amarelo ouro, você vai enxergar o branco, o caramelo e o marrom. Não pode bater uma cor que cubra todas as outras. Aqui, você viu que o meu não chegou o caramelo. Eu vou chegar com um pouquinho do caramelo só para marcar o contorno. Agora, nós vamos pular aqui pro cogumelinho, enquanto seca essa parte do ovo para a gente poder fazer a fita. Nós vamos fazer o cogumelo. O cogumelo nós vamos fazer assim. Em primeiro lugar, você vai colocar o branco nessa partezinha de baixo deles aqui, olha. Aqui temos 3. Eu vou colocar o branco nos 3. Com um pouquinho do caramelo, que é pouquinho mesmo, nós vamos fazer assim uma sombra na volta. Esse daqui tá atrás desse menorzinho, então a sombra vai pro lado de lá. Aqui no contorno e aqui embaixo. Você viu que o meio sempre vai ficar clarinho. Esse daqui a gente faz aqui do lado e ali em cima. Vou lavar o pincel para dar uma esfumaçadinha nisso aqui. Agora, eu vou preencher de vermelho esse aqui de trás. A parte de cima fica bem lisinha, a de baixo é irregular. Sem lavar o pincel, eu vou pegar o amarelo e vou preencher esse aqui. Vai ficar meio laranja. Como eu comecei ali, a tinta vai saindo do pincel e o lado de cá vai ficar mais amarelinho, olha. E esse menorzinho aqui eu vou colocar sem lavar o pincel também, olha. Tô colocando vermelho outra vez. A tinta preta e eu vou fazer umas bolinhas nos 2 vermelhinhos. São bolinhas irregulares, você pode pôr uma bolinha, um pontinho, 2 bolinhas perto uma da outra. Você pode pôr uma meia bolinha, de forma bem irregular. No amarelinho, eu vou colocar
manchinhas com o marrom. Eu vou aproveitar o próprio marrom que eu tenho aqui no pincel e vou reforçar o contorno deles, da parte de baixo. E desse daqui também vou marcar, olha aí, o contorno com o marrom. Nos vermelhinhos, eu vou fazer isso com a cor branca. Essa parte de baixo aqui, olha. Só na parte de baixo. E de forma irregular, tá? Não coloque assim retinho. E agora, em cima do marrom, eu vou pôr o branco naquele de lá. Eu já fiz o cogumelo do lado de cá. Usei amarelo com vermelho também. E agora eu quero fazer o braço do coelho. Mesmo processo. Preencho de branco, faço sombra com azul inverno e depois realço com cinza chumbo. E finalmente com o branco volto fazendo os pelinhos. Eu vou fazer isso e depois você confere. A fita nós vamos continuar agora, pedacinho por pedacinho. Olha, preenchi, peguei um pouquinho do branco, coloquei no meio e vou esfumaçando toda a volta. O próximo pedacinho, esse aqui. Siga a sequência que eu tô fazendo, que vai ficar mais fácil para você. Vou colocar já o branco no meio e vou esfregando o pincel de levezinho para clarear e deixar as bordinhas mais escuras. Próximo pedacinho é este, que tá dobrado e tá por cima dos dois lados. Então, tem um segredinho. Preenchi e coloco o tinta no meio, do mesmo jeito, olha. Vou esfumaçando de leve em todas as direções para fora. Em seguida, para não me esquecer e para não me perder, eu vou pegar o branco com o pincel 0 e já vou fazer essa linha aqui, olha. E aqui essa linha. Olha, assim a fita ficou torcida. Não precisa contornar inteiro, tá? Você põe a tinta bem aqui, ó, no encontro das duas partes, cresce pra lá e cresce pra cá. Vai ficar assim. Eu já preenchi com o violeta cobalto e agora eu vou colocar a luz da mesma forma, olha. Aqui nós temos uma torcida, uma torção na fita, então eu vou terminar esse pedacinho aqui. Você vai trazer essa borda aqui, você passa por cima, olha. Não precisa contornar inteiro, vai sumir com a tinta por aqui. Agora aqui o laço, caso você preencha, se perca, olhe no risco e veja a direção da linha branca. Partes menores, pegue um pouquinho menos de branco. Agora, nós vamos definir aqui. Essa parte tá por cima daquela. Então, aqui, olha, vai o risquinho de branco. Siga o risco bem certinho, que você não vai ter problemas. São 3 partes, então você vai iluminar as 3 separadas. Não vale juntar. E agora, vamos definir. Essa perna aqui tá por cima, então vai fazer esse movimento aqui, olha. Do lado de cá, essa daqui passou por cima. Vai fazer isso aqui. Aqui o meu, olha como ficou bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com um pouquinho do violeta e vou apagando aquele branco. Depois que secar, ele vai sumir um pouco esse branco. Então, você pode novamente pegar um pouquinho de tinta branca e passar só em cima da faixa branca.
esse miolinho aqui, olha, você preenche. Aí eu quero que você pegue esse pincel número 2 com um pouquinho de tinta e dê uma pincelada assim, ó. Você dá uma apertada de tinta, só isso é suficiente. E agora eu vou passar clareador em cima dessa borboletinha. Ela é bem pequena, então eu vou passar clareador assim, ó, inteiro, até saindo pra fora um pouquinho, não tem problema. Agora você vai preencher a asinha da borboleta com rosa chá e colocar esse pedacinho com violeta cobalto. Agora eu quero pôr aqui, olha, na pontinha dessa asa, um pouquinho do branco também. Desse lado aqui, olha, nessa asa do centro, um pouquinho do branco também. E aqui, é essa parte aqui que tá por trás, então eu tenho que pôr aqui, ó. E eu posso pôr um pouquinho aqui na ponta. Não é difícil de trabalhar, não. Eu vou fazer um acabamento nela agora com pincel preto, com a cor preta. O corpinho não é uma linha, eu vou colocando pontinhos. Depois a gente tem aqui duas anteninhas, que são linhas. Depois 2 pontinhos nas anteninhas. 2 bolinhas, aqui pode ter uma cabecinha. E aqui dentro a gente faz um contorno bem leve. Aqui dentro tem um fundo mais escuro. E ainda vou colocar umas pontinhas aqui, olha, branco, bolinhas. Aqui vou pôr uma bolinha maior, só arrumando aqui a pontinha. Isso daqui é só para juntou muito preto, para separar o corpinho. Minha borboleta ficou parecendo uma flor. Aqui, olha, no narizinho a gente põe assim uma pinceladinha de branco. Aqui no olho dele, entre o preto e o azul, a gente põe um pontinho de branco. Você pode realçar o dentinho para deixar bem branquinho. Com o verde pinheiro e o pincelzinho zero, você vai fazer todas essas graminhas. Você não vai fazer uma linha embaixo, tá? Você vai tirar assim, ó, o pincel, faz esse movimento com o pincel. É só você seguir a ideia do risco. A princípio ele fica manchadinho, mas é assim mesmo que a gente vê a grama. A gente não vê folhinha por folhinha. A gente vê uma mancha verde com algumas pontas. Aqui embaixo do pezinho, ó, deixa menor, mais concentrado. Aí aqui começa de novo aquele movimento. Bom, vou terminar o meu, depois te mostro o resultado. Terminei a graminha, agora vai secar pra gente fazer aquele chãozinho básico e aquele céu azulzinho. Primeira, olha, tá totalmente seco. Primeiro você vai pegar o pincel ou um borrifador e vai molhar toda essa área em volta do coelho, assim mais ou menos uns 5 centímetros para fora do desenho. Molhou, você passa a mão, a tua mão não pode ficar molhada, tá? Se ficar molhada, você espera um pouquinho ou passa um paninho para dar uma secadinha. Aí você vai começar com amarelo pele. Tira o excesso de tinta do pincel no pratinho. Aí você vai fazer algumas manchinhas aqui embaixo, nessa área que é chão. Manchinhas na horizontal, tá? Porque é chão, tem que ficar na horizontal. Tá, não precisa nem lavar o pincel se você tirou, assim, ó, todo o excesso de tinta do pincel. Aí você já vai pegar o verde kiwi e vai terminar de preencher essas áreas que ficaram aqui embaixo, sem o amarelo pele.
Perceba que eu passo preenchendo bem as áreas. Aqui, olha, dá até para passar assim em cima do matinho. Não tem problema, porque tem água ali e a água vai repelir a tinta. Feito isso, também não vou nem lavar o pincel, porque tá bem limpo o meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão. Sempre tirando o excesso no pratinho. Eu vou colocar esse amarelo limão, eu vou colocar aqui um pouquinho. Vou grudar ele aqui no verde. Aqui perto dessa borboletinha, só um pouquinho, tá? Não precisa fazer toda essa volta, não faça. Deixe só um pouquinho de tinta aqui. Aqui perto do laço. Agora, meu pincel tá bem limpo, vou pegar um pouquinho do azul hortênsia. Da mesma forma, eu continuo circulando o desenho, só que aqui do lado do coelho não vai ficar amarelinho, vai ficar azuladinho, levemente esverdeado, porque eu não lavei o pincel. Em cima da cabeça dele, você viu que eu coloquei bem pouquinho. Pronto o nosso desenho. Mais um símbolo comercial da Páscoa para você reproduzir. Mais um coelho pronto, ainda dá tempo de fazer. Espero que você goste e aproveite muito. Esse risco você encontra disponível na minha página, Só na Lu Pinturas. Até o próximo!